essa queixa é justamente na resposta da pergunta que eu lhe dei. Essa queixa é por quê? É porque quando a população elege o vereador, ela elege o vereador para que o vereador seja dela o legítimo representante. E essa população, esse eleitor, quer esse vereador próximo, não quer esse vereador distante. Essa população quer ele próximo. Então, se você ganha uma eleição e se você se distancia das comunidades, aí com certeza você vai ter uma negativa numa eleição futura, porque as comunidades querem o vereador próximo dela, o eleitor quer o vereador próximo dele, com certeza. É uma resposta que o parlamentar pode dar àqueles que lhe confiaram o voto como a sua prestação de contas. É a sua atuação. Se você atua bem, se você realiza alguma coisa dentro do seu mandato, e essa não deixa de ser uma realização, você recebe um ato positivo numa eleição vindoura. Agora, se você não realiza nada, aí você recebe pelo crivo, passa pelo crivo popular e é rejeitado pelo crivo popular. E aí, Fabiano? Não, complementando aquela fala anterior, a gente está falando da questão da representatividade, melhor, falando da questão da atuação, alguns mais atuantes, outros menos atuantes, e aí a gente viu aí que ficaram de fora alguns vereadores, né, que não conseguiram reeleição, mas a conclusão dessa fala que a gente começou antes dessa troca de ideia de vocês dois, é que a população não discute, não coloca em xeque competência, mas sim atuação. Competência que eu digo assim, vamos colocar uma expressão melhor, porque se discute muito, o vereador tem que ter uma formação tal, o vereador tem que ter uma formação melhor, a questão do sujeito ser mais analfabeto, não sabe falar e tal. Tem gente que não sabe falar, mas tem atuação. Tem gente que sabe falar, mas que não conseguiu reeleição em função exatamente de não conseguir representar à altura, ou pelo menos de acordo com os anseios populares, aquilo que eles esperavam. E aí ele passa, como você falou, pelo crivo popular, fala, você está fora. Porque a gente queria de você sabe falar bem, você tem uma formação, mas a gente queria de você atuação. Não adianta para a gente você ter uma boa formação. Então a questão é a seguinte, concluindo, não se olha muito, não se quer muito isso, inclusive você colocou uma situação, pontos interessantes. A gente está num país de terceiro mundo, onde a saúde não vai bem, a educação não vai bem, e daí vem esse feedback, vem esse retorno da população, quando não se tem uma atuação eficiente, ou pelo menos próximo daquilo que a população quer, e o resultado, em termos políticos, são essa renovação da Câmara. E eu vou, Tião, parar, que tem outras coisas para a gente tocar, para eu colocar aqui, mas a gente precisa tocar no assunto da eleição da mesa diretora, da nova presidente da Câmara. Para a gente fechar, que na verdade não vai dar nem para prolongar muito, mas é o seguinte, nós estamos falando da atuação, mas eu quero crer que é o seguinte, assuntos como esse, Kinko, por exemplo, de reajuste do salário de vereadores, no dia 4, às 7 horas da manhã, um dia antes da eleição, reajuste de vereadores e salário, seja um dos motivos de queixa, por exemplo, de eleitor, né? Quer dizer, não só aquele negócio do terreno que a gente está falando, sabe falar, o que revolta também, às vezes, o eleitor, coisas como essa, faltando um dia para a eleição, não sabe, 7 horas da manhã, reajuste de salário. Eu quero só interromper, desculpa até interromper, mas só dois dados interessantes, a gente conversava aqui em off, durante o intervalo, Quincas defendeu muito bem o seu argumento em relação à participação nos dividendos, nos lucros e naquilo que vai para Anchieta, a cidade vizinha. Só dois dados socioeconômicos. Anchieta tem a maior renda per capita, já é sabido, mas vale confirmar, a maior renda per capita do estado. O que é a renda per capita? É a maior renda, a maior receita por pessoa. Se pegar tudo que Anchieta recebe e dividir pelo número de pessoas, essa renda é a maior por pessoa em todo o estado. E um outro que Quincas colocou, só para a gente ilustrar a questão
diminuição ou redução da alíquota de ISS, pelo menos 92 a 94, salvo engano, o município de Ativivaca, no sul do estado, um dos menores do estado, tinha a sua alíquota de ISS reduzida a zero, exatamente para atrair investimentos, e conseguiu atrair alguns investimentos na área de gerar emprego e renda, e conseguir desenvolvimento econômico, até onde, pelo menos a gente sabe, eu não acompanhei depois de 94, mas até onde a gente sabe, conseguiu êxito nesse aspecto. Bom, Fabiano, aliás, essa pergunta, que nós estamos falando de reajuste de salário e tudo, você pode conferir até no Sudeste Notícias, que Quinco também vai estar presente. Nós vamos desenvolver mais esse tema, até porque senão nossa pauta vai embora. E já sabíamos disso, que com Quincas Capistrano a gente teria que ter umas 2 horas de programa. Mas para não deixar de falar sobre a eleição para presidente da Câmara Municipal. Nós já até falamos aqui, né, Fabiano, num debate da semana passada, o seguinte, que a eleição para presidente, que a gente que já acompanha há algum tempo, sabe que a eleição para presidente é decidido bem antes, ou seja, a eleição é marcada para o dia 1º de janeiro de 2009, no caso, mas que isso já é decidido, não é nenhuma ofensa, porque as conversações já vêm. Quando acontece essa eleição, dificilmente tem alguma surpresa. É por aí mesmo, que? Acontecem várias conversas no decorrer de todo esse tempo, até o dia 1º, tá, de janeiro. E, com certeza, até muda-se de candidato aqui, aí acha que o outro é melhor, que aquele ali vai atender melhor, essa coisa toda, tá? Mas é preciso que os vereadores tenham a seguinte concepção: nós precisamos fazer aquilo que a população de Guarapari espera de nós, de todos nós. A população de Guarapari aprovou Edson Magalhães para prefeito, para governar o município de Guarapari. Então, eu ainda espero que a Câmara Municipal de Guarapari seja uma Câmara voltada para os interesses de Guarapari, mediante os interesses do Poder Executivo serem os interesses do nosso município, e que já foi provado ao longo de 1 ano e 6 meses de que isto é. Então, na verdade, eu vejo que a Câmara deva ser uma Câmara que esteja alinhada, não no cordão umbilical do Poder Executivo, porque o Poder Legislativo, ele é um poder independente, que não esteja no cordão umbilical, mas que não esteja essa próxima Câmara impedindo e atravancando o município de Guarapari através dos impedimentos das ações do Poder Executivo. Isso eu espero que aconteça para que o município não seja prejudicado. Principalmente aquela dança de cadeiras. Vocês não imaginem o quanto é prejudicial ao município de Guarapari a dança de cadeiras, principalmente para o funcionário público municipal. Isso é prejudicial demais. É preciso acabar com isso no município de Guarapari. Não quer se dizer que vai se permitir corrupção no município de Guarapari, mas é preciso acabar com aqueles interesses de agrupamentos partidários em tirar fulano, porque fulano não atende os interesses dele, e colocar ciclano, porque ciclano vai atender os interesses partidários deles. Não tem paciência de esperar os 4 anos. É preciso acabar com isso. É preciso saber se a população votou, se a população o elegeu, salvo por corrupção, aí sim deva ser retirado do cargo. Mas por interesse partidário, por grupos partidários, não. Não façam isso com Guarapari, porque Guarapari não merece isso. Mas para Fabiano também poder entrar no assunto, voltando ao negócio da presidente da Câmara, nós já tivemos a informação, são os 3 os candidatos em potencial, né? Que você, o atual presidente da Câmara, Sérgio Ribeiro Passo, e o Zé Raimundo Dantas. Mas obtivemos também a informação, na verdade, que o
o prefeito Edson Magalhães tem um compromisso com o atual presidente da Câmara, Sérgio Passos, e que ao mesmo tempo Teodorico Ferraço e Camilo, vamos dizer assim, querem você como novo presidente da Câmara a partir de 2009, né? O mesmo acontecendo com Elcio Alves, que é do DEM, da executiva aí do DEM, líder do governo, líder do governo Paulo Atung. É por aí mesmo, quer dizer, então vai ter o que vai ter de conversa até chegar 1º de janeiro, é por aí mesmo, quer dizer, o prefeito tem um compromisso, de repente você não será o candidato de Edson Magalhães? Olha, é aquilo que eu te falei anteriormente. Até o dia 1º de janeiro tem muita água para passar por debaixo da ponte. Com certeza, pela população de Guarapari, eu seria o presidente da Câmara porque fui o mais votado. A população até entende assim, Fabiano. Você tem que ter que explicar que não é assim. Então eu preciso explicar isso para a população porque não é desse jeito. O mais votado, ele dá posse ao prefeito, ele dá posse aos vereadores e ele faz a eleição da presidência da Câmara. Então tem uma eleição lá na Câmara para escolher o novo presidente da Câmara. Então não é o mais votado que é o presidente da Câmara. Agora quero aqui dizer a todos vocês, é preciso que os vereadores entendam o seguinte: quem é melhor para dirigir o parlamento? Quem é que tem mais competência para dirigir o parlamento? Quinca foi presidente da Câmara por 2 mandatos. Eu nunca tive as minhas contas rejeitadas, todas foram aprovadas. Tá? Agora, o nível da Câmara era um nível salutar. Era um nível bom. Eu não posso dizer para vocês e para os telespectadores que a Câmara Municipal hoje tenha um nível ruim na questão da direção dela. Hoje nós temos na direção da Câmara um advogado, um rapaz de família, de boa índole, e que se for amanhã o presidente da Câmara, com certeza Guarapari não vai estar mal representado também. Da mesma maneira que se eu for o presidente